Não existe segurança pública sem polícia e não tem polícia sem policial treinado, honrado, equipado, com todos os instrumentos para poder fazer o seu trabalho. A Polícia do Rio de Janeiro ela foi dilacerada. Criaram um projeto de recuperação ou de retomada de áreas que estavam ocupadas e dominadas pelo narcotráfico, chamado UPP. E aí a UPP era uma espécie de uma ínsula, né? Quer dizer, ali você fazia uma experiência para ver como funcionaria, tinha que completar aquela experiência para depois, a partir dela, multiplicar o modelo ou não, né? E quando multiplicar com os ajustes. O que fizeram? Perceberam que aquilo havia uma alta aprovação da sociedade e aí começaram a multiplicar as UPPs e virou aquilo um panfleto de marketing para as próximas eleições. O governador foi reeleito no primeiro turno, né? O ex-governador, e depois ele conseguiu eleger o seu sucessor. A grande marca era a chamada UPP. Só que a UPP, embora ela seja uma política muito inteligente, ela esqueceu, quer dizer, ou o governo esqueceu, algumas coisas. Primeiro, não se faz um plano de segurança pública sem ouvir a polícia, que é quem está na rua levando tiro e é quem entende o que a gente chama de chão da fábrica. É quem tem energia e é quem sabe o que acontece na ponta. Segundo, não dá para você transformar toda uma estrutura e um planejamento estratégico da segurança em um programa. A UPP é um programa que poderia ter sido, aliás, muito mais bem sucedido se não tivesse acelerado tanto quanto aceleraram. Faltaram as intervenções urbanísticas dentro das comunidades, faltou o apoio efetivo na formação de jovens para o mercado de trabalho, faltou uma série de intervenções complementares do município do Rio de Janeiro, dentro daquelas comunidades com o UPP, para ela ser uma política mais estruturada e depois poder ser replicada. Mas só que a UPP não é um plano de segurança pública, né? Ela, inclusive, não cabe no estado todo. Cabe em algumas áreas do estado. E com isso, se pegou toda a energia da estrutura e da corporação, se colocou basicamente a serviço desse programa, como se isso fosse uma política pública de segurança. E não é. Né? Não é. É um programa que poderia ser mais bem sucedido. De quê? Retomar território, desarmar os bandidos, mas tinha que prender as pessoas que fugiram ali, que estavam envolvidas com a criminalidade, portanto, os bandidos que fugiram daquela comunidade, que muitos, inclusive, vieram para o interior do estado, começaram na Baixada Fluminense, depois foram para as áreas turísticas da cidade e hoje já estão no estado todo. Inclusive, se encontrou gente que fugiu de PP morando no Ceará, quer dizer, até exportou do Rio de Janeiro uma determinada metodologia de crime que se cometia aqui, ou melhor, se cometia na capital, e que foi para o estado e já está em outros pontos do Brasil. O que eu proponho como governador? Cumprir com a obrigação de qualquer governante, que infelizmente não tem sido assim, e dar todos os instrumentos necessários para a polícia funcionar. O colete à prova de bala, o carro tem que funcionar, a gasolina tem que estar à disposição, o armamento tem que ter qualidade, não dá para você ficar contando quantas balas hoje o policial está dividindo bala com outro. Diz assim, eu tenho 10, você não tem nenhum, então eu te dou 5 aqui para te ajudar. É inaceitável isso. Enquanto isso, o bandido dando rajada de metralhadora do outro lado, sobrando bala, sobrando armamento, sobrando tudo. O policial civil ou militar, quando dá um tiro, ele tem que explicar no inquérito por que ele deu aquele tiro, enquanto isso os bandidos estão metralhando todo mundo e matando com as pessoas. Aliás, ontem, mais um policial foi morto. Anteontem, 2 policiais foram mortos. Na semana passada, assaltaram um policial que estava sem documentação de policial, da documentação funcional dele, e os assaltantes viram no grupo de WhatsApp que ele era policial, que ele falava com outros policiais. Mataram ele a sangue frio, filmaram a cena e mandaram para o grupo dos policiais. Há uma estratégia dos bandidos de dominar a polícia, de esculhambar com a polícia. E o que a sociedade, ou o governo do estado, pelo menos até agora não entendeu, é que cada policial morto morre um pouco de cada um de nós também. Então o primeiro projeto na segurança pública é fazer com que a Polícia Civil ela volte a ter instrumentos e treinamento para investigar, que tenha acesso às tecnologias, porque hoje em dia a investigação com tecnologia está muito mais barata e muito mais efetiva, que tenha acesso a todas as melhores tecnologias para fazer a investigação, que a Polícia Civil ela tenha os seus equipamentos, instrumentos de trabalho, que o policial tenha apoio jurídico quando ele precisar se defender. Se ele cometeu algo errado, ele vai pagar por aquilo, mas ele tem que ter o acesso e o apoio jurídico pago pelo Estado para defendê-lo. E, sobretudo, apoio também psicológico para o policial e para a família do policial. Você imagina o que é quando sai um policial para a rua, o que a mulher dele fala para ele, o que os filhos dizem para ele, o que os pais dizem para ele. Pelo amor de Deus, na hora do tiroteio se esconde, a gente não quer perder você. E além desse drama familiar, tem um segundo drama, que é quando o policial por alguma razão é afastado, porque ele levou um tiro, ele perde as gratificações e ele tem que tirar o filho dele da escola. Ele tem que tirar a mulher dele
daquele curso que está fazendo de qualificação profissional para poder complementar a renda familiar. E tem problemas dentro da polícia que tem que ser corrigidos, como tem em todas as corporações e que tem que corrigir também. Então vamos corrigir? Agora vamos dar aos policiais todo o apoio e os instrumentos para fazer o trabalho dele que tem que ser feito. E o governador, que tem que gerir essa máquina chamada Estado, tem que dar à polícia as condições de trabalho, mas também fazer articulação com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça, para que eles entendam o que é, na ponta, uma ação policial. O que é você estar trocando tiro de um lado e do outro, você aqui respeitando todas as leis e sendo o representante do Estado. E do outro lado, um bando de irresponsável, nem aí, preocupado com o que está acontecendo, com rajada de metralhadora, mate quem esteja no meio do caminho, que tanto faz. A gente tem que entender que a situação do Rio de Janeiro, ela, infelizmente, é de um desarranjo institucional alucinado, criado por um grupo político que se elegeu para roubar e para deixar roubar. E olha, primeiro princípio para o próximo governador tem que ser não roubar, não deixar roubar e ajudar a prender aquele que rouba. Em especial se for assessor do governador. Esse tem que dar o exemplo, tem que ir rápido para a cadeia. E aí você começa a mostrar que um novo tempo existe aqui no Rio de Janeiro.